Tá gravando, pode orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Senhor, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque mesmo nas brincadeiras, Senhor, o Senhor está conosco. Senhor, continua conosco, abençoa, Senhor, o pastor Alexandre, que irá ensinar, Senhor. Abençoa, Senhor, os estudantes, Senhor, que irão aprender. Senhor, abre a mente deles, Senhor, que eles possam entender, Senhor, o que foi ensinado. Senhor, abençoa a vida de cada um, abençoa aqueles ainda que não entraram e guarda o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, guarda o Teu povo. Senhor, eu te peço, Senhor, em especial, Senhor, pela vida de uma irmã, pela irmã Marli. Ela está sofrendo muito, mas eu creio que o Senhor tem muitas coisas, Senhor, para a vida dela, Senhor. Guarda ela, tira toda essa tristeza do coração e toma ela nas tuas mãos, porque ela tem nos ajudado muito. Também abençoa, Senhor, cada um que está aqui neste lugar, Senhor. Opera maravilhas e continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. A irmã Marli está bem triste, filho. Tá? Depois a gente conversa. Irmãos, só puxar aí, irmão. Não. Fecha aí para mim. Irmãos, na aula passada que a gente conseguiu falar do conteúdo do nosso livro, nós paramos nas palavras, na etimologia. Deixa aí eu dar uma melhorada nisso aqui. Na etimologia, deixa aí, pronto. Na etimologia das palavras, e nós tínhamos falado da palavra proskineo, que é o sentido de render-se por completo. E aí eu comentei do leproso de Mateus 8, no final de Mateus 7, Jesus está descendo do monte, o leproso vai e se prostra diante do Senhor, numa posição de rendição, falando de adoração como uma forma de rendição completa, né? A outra palavra que está na continuação do nosso livro, na página 19, é a palavra latreu, que vem a origem dessa palavra. Esse vocábulo descreve trabalho por um salário. Então, a palavra latreu está relacionado com o pagamento de um serviço. Por que dessa forma? Porque não está relacionado apenas com o conteúdo espiritual. Ou seja, quando se usa a expressão no original grego, latreu, não está falando só do trabalho que é feito por uma divindade, mas qualquer trabalho de um criado assalariado, tá certo? E a origem, o que vai originar essa palavra latreu é a palavra latris, que quer dizer exatamente um criado assalariado. Aí no nosso material de estudo, no nosso livro, tem o texto de Hebreus 9:14. Deixa eu pegar aqui. Hebreus 9:14. Está escrito o seguinte, ó: quanto mais o sangue de Cristo, que, imaculado, por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes o Deus vivo. Então, quando nós vamos observar, o iPad do papai, por favor. Quando nós observamos esse texto de Hebreus 9:14, quando ali está a expressão servirdes ao Deus vivo, a ideia, a palavra servirdes ali, servirdes, é a palavra latreu, ou seja, ela está relacionado com um valor que foi pago. Então, esse que agora serve é um criado assalariado. E ele é assalariado pelo quê? Pelo sangue de Cristo que foi derramado. Daí que vem a palavra latreu, no que diz respeito à adoração também. Tá? Continuando. Essa palavra, só para antes da gente passar, a palavra latreu, que também está relacionado com latria, latria, egolatria, idolatria, tudo isso fala de um criado assalariado. Então, isso é bastante interessante. E quando a gente observa o original, a gente vê que o servirdes ao Deus vivo é muito mais do que um serviço qualquer.
mas é um serviço de alguém que já foi comprado e já foi pago para ele o que precisava para ele poder servir com alegria. Ou seja, o que nos motiva a servir ao Senhor com alegria é que nós fomos comprados e temos recebido um salário, uma paga por esse serviço, que é o próprio sangue de Jesus. É mais forte do que a gente lê simplesmente no português, né? A próxima palavra que aparece também é a palavra eusebos. Eusebos. Se você ler no livro, na página 19, a última palavra, a tendência que nós temos é ler eusebos, né? Porque só tem um S, mas a gente está lendo aí. Nós estamos lendo no grego, né? E no grego a gente sabe que não tem S com som de Z. Essa palavra significa reverenciar. Reverenciar. 2 Timóteo 3,12. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Tiago, o iPad do papai, por favor. Mas não dá para eu pegar. Então, essa palavra eusebos significa reverenciar. Não dá para eu pegar por causa do microfone. É a palavra reverenciar. Ou seja, a vida piedosa daquele que serve a Cristo. Deixa eu abrir aqui o 2 Timóteo 3,12. A palavra aí, para piedosamente, a vida piedosa é uma vida de reverência. Então, novamente, nós voltamos àquilo que havíamos falado na primeira aula. E quando falamos de adoração, precisamos riscar a ideia de que adoração é o momento de louvor na igreja. Adoração é muito mais do que cantar, é muito mais do que elogiar, é muito mais do que glorificar. Adoração implica em tudo que fazemos, em toda a nossa vida. Quando nós estamos em casa nos alimentando, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos estudando, quando nós estamos na intimidade do casal, tudo isso implica em adoração a Deus. Ou seja, essa vida de piedade demonstra reverência continuamente. Novamente, que Paulo fala, 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente, ou seja, aquele que quer viver de modo reverente a Cristo, serão perseguidos. E é isso que nós vemos hoje em dia. Isso está muito claro hoje em dia. Por quê? Porque o que os cristãos e muitas pessoas querem é viver para Cristo de forma reverente. E nós observamos que isso produz perseguição, sim. É claro que no Brasil, a perseguição que falamos não é como nos países onde não se pode falar a respeito do cristianismo, mas existe uma perseguição ideológica, uma perseguição de várias formas. Tá certo? Então, essa palavra, eusebos, está ligada à reverência. E é uma outra palavra que, etimologicamente, também vai referir-se ao conceito de adoração. Tá certo? A próxima palavra que nós vamos falar é a palavra tresqueia. Tresqueia. É a palavra que está no livro de Atos, capítulo 26, verso 5. Tresqueia. É uma palavra que ela acontece poucas vezes no Novo Testamento. Segundo o nosso estudo, ela aparece apenas 4 vezes. E é um sinônimo de latreuo.
está relacionado aí diretamente no culto oferecido a Deus. Atos 26:5 está escrito: pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, deixa eu voltar aqui, testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E aí é onde aparece, nós vamos ler na nossa Bíblia com tradução em português, nós vamos ler a palavra religião, quando Paulo está falando de quem ele era antes. No original grego, nós vamos encontrar a palavra treskeia, ou seja, aquilo que está relacionado com as cerimônias, com todas aquelas observações que um bom fariseu, que era Paulo, iria observar. Essa é a palavra treskeia, tá certo? Próxima palavra do nosso estudo é a palavra liturgon. Liturgon. Romanos 15, verso 16. Liturgon é uma palavra que descreve o serviço realizado pelos sacerdotes. É a palavra que descreve o serviço realizado pelos sacerdotes. Trabalho dos missionários, quando eles, aqui em Romanos 15, 16, eles vão trabalhar para conseguir fundos, recursos, né? Para auxiliar os missionários. O trabalho do recurso financeiro, que é levantado para auxiliar os missionários, é o trabalho de um liturgo. Rapaz do Senhor, pastor Alexandre. Pai do Senhor, irmão Daniel, que bom tê-lo aqui. Irmão Daniel, desculpa a demora, meu irmão. Não tem problema. Eu estava arrumando a bicicleta aqui, tá bom? Mas Tá é um bom. prazer. O importante é o senhor chegar. Amém. Tá bom? Irmã Conceição Amém, também está chegando aí. Em Romanos 15, 16 está escrito o seguinte: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Liturgo é o ministro de Cristo. É o ministro de Cristo. Tá certo? Só que, veja, essa palavra liturgo, ela era utilizada no grego não somente para falar a respeito daqueles que eram ministros de Cristo, mas, por exemplo, um trabalhador militar, ele era também um liturgo. Ou seja, aquele que era ocupado das coisas santas, aquele que era um servo de um rei era um liturgo, aquele que era empregado do Estado também era um liturgo. Então, veja que essa palavra, ela é uma palavra muito abrangente. Por esta razão, é que Paulo, ao falar aqui na Epístola aos Romanos, ele fala que ele é um ministro liturgo de Cristo Jesus. Ou seja, ele está falando a que rei ele serve, ele está falando a que estado ele pertence, e ele também está falando qual o exército do qual ele está alistado. Ou seja, quando nós lemos somente ministro de Cristo Jesus, nós pensamos só um servo, mas a palavra liturgo ela é muito mais abrangente. Ela engloba cidadania, ocupação e serviço. Pai do Senhor, irmã Conceição. Que palavra forte, né, irmãos? O único versículo aí, ó, Romanos 15, 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Só para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, dá uma mensagem aí de mais de 1 hora de pregação.
só com a palavra ministro. É ou não é? Essa é a palavra liturgo. Essas são palavras do Novo Testamento, palavras do grego. Agora nós vamos passar para algumas palavras do Antigo Testamento. Tá certo? E aí nós começamos com uma palavra que é frequente, nós utilizamos, como é que eu posso dizer? A raiz, nós vamos falar da raiz dessa palavra, mas essa palavra nós utilizamos com muita frequência nos nossos cultos. Deixa eu pegar logo o texto de Gênesis 12, 15 aqui. A primeira palavra hebraica que nós vamos falar para o conceito de adoração é a palavra halal. Halal. O sentido dessa palavra é fazer ruído. Você já ouviu alguma palavra? Aí vocês abram os microfones aí e façam um comentáriozinho para me ajudar. Vocês já ouviram alguma palavra que lembra halal? Quem leu o material? Aleluia! É o quê? Aleluia! Exatamente, Igor. A palavra haleluia quer dizer louvai ao Senhor. É lógico que aleluia está aportuguesado, mas a origem dela, tanto é que se você pegar aí um livro que tenha a palavra aleluia transliterada, você vai ver que ela começa com a letra H de halal. Haleluia. Fazendo a referência às duas letras finais aí, Iá, é uma referência ao tetragrama. Ou seja, aleluia, louvai ao Senhor. E aí, algo que eu achei bastante interessante é que a etimologia dessa palavra, ela traz a ideia de fazer ruído. Olha que coisa linda, irmão, para quem é pentecostal, é ou não é? Não dá para a gente falar aleluia baixinho, irmão. Tem que fazer ruído, tem que fazer barulho, tem que magnificar, elogiar. Halal, Aleluia. aleluia, tem esse sentido. Como é muito maior do que a gente imagina. O texto de Gênesis 12, 15 traz a palavra halal. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Viram-na os príncipes de Faraó. Está falando aqui de quem? Está falando de Sara, né? Mulher de Abraão. Então está lá assim, ó. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. Ou seja, o gabaram-na, elogiaram-na, magnificaram a beleza de Sarai, é halal no original hebraico. Tem coisa aí, né, irmão? A próxima palavra é a palavra zamar. Zamar é o texto que aparece em Juízes 5, verso 3. É um vocábulo que ocorre que ocorre 49 vezes aproximadamente no Antigo Testamento. E essa palavra ela está associada com a música tocada ou cantada. É a palavra zamar. Em Juízes 5:3 está escrito: ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu,
Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei, aí é a palavra zamar, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Salmodiarei, zamar. Então, é uma palavra que está associada com a música tocada ou cantada. Continuando, mais palavras do Novo Testamento. Eucaristeu. Eucaristeu. Tem alguma palavra em português que lembra isso aí? Que nós falamos um dia. Eucaristia. Eucaristia, exatamente. Essa Comunhão. palavra, ela tem o seu sentido, é uma palavra de agradecimento de alguém mais íntimo com a pessoa. Tá certo? Em Romanos 16:4, está escrito o seguinte, cadê o 4? Está aqui. Os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Aí o apóstolo Paulo, nas saudações finais, né, mandando uma saudação a Priscila e Áquila, e Paulo admite que aqueles irmãos, eles eram tão íntimos que entre eles havia uma intimidade maior. O agradecimento de Paulo é um agradecimento conforme a palavra eucaristio. Ok? Essa palavra acontece aproximadamente 38 vezes no Novo Testamento. Depois nós vamos à palavra bendizer. Eulogio. Eulogio. Lembra alguma coisa em português? Eulogio. Ah, irmã Andréa gritou lá de onde ela está. Elogio. Não é? Eulogio. Elogiar alguém é bem dizer, olha aí. Elogio, elogiar é bem dizer a alguém. 1 Pedro 3:9. Irmãos, deixa eu falar algo com vocês. Daqui a pouquinho está acabando o tempo dessa reunião, tá certo? Nós vamos continuar, é fácil, é só você ir lá e clicar no link que está lá no WhatsApp. Clica no mesmo link que a gente continua a reunião, tá? Só para informar vocês. Então, o texto de 1 Pedro 3:9 está escrito: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, eulogio, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Quando você bendiz, quando você eulogio, quando você elogia, não somente aqueles que são teus amigos, não somente aqueles que falam bem de você. Tudo bem aí? Estão me ouvindo? Eu falei que não estava ouvindo. É aqui. Todos aqueles elogiar. Aparece ele e vai passar aparece o meu rosto. Estou lhe ouvindo, irmã Conceição. Eu não estou conseguindo ver o pastor. Então, tem que ativar a câmerazinha aí. Tem um botãozinho aí que é de vídeo. Uma câmerazinha. A senhora clica nele, a senhora vai ver eu. É só passar para o lado, irmã. Só rodar, passar o dedo, passar a tela para o lado. A senhora está na tela que não aparece professor. Aí. Então, veja, irmão, o termo eulogio, elogio, bem dizer, tá? Conforme está escrito aqui em 1 Pedro 3:9, que a gente não deve pagar o mal com o mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, nós devemos bem dizer, porque para isso nós fomos chamados,
a fim de recebermos bênção por herança. Quando alguém fala mal de nós, irmão, o nosso propósito não é falar mal para devolver o mal que fizeram. Não. O Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte que nós devemos orar pelos que nos perseguem e abençoar os que falam contra nós. Porque se a gente elogiar só aqueles que são nossos amigos, que diferença teremos dos fariseus? E quando nós fazemos isso, irmão, veja que coisa maravilhosa. Pode ser que da pessoa que está falando mal de você, você não vai receber o louvor, ela não vai mudar o que ela está falando, mas você vai receber bênção por herança, porque você está fazendo aquilo que Deus te criou para fazer, para bem dizer. Então, eu acho que é um negócio... Então, eu vou adorar a Deus, então vou adorar a Deus. Aleluia! Vai adorar, irmão. Quando alguém nos persegue, quando alguém fala mal, e nós, ao invés de pagarmos o mal com o mal, ou a injúria com injúria, mas nós eulogio, nós bendizemos, elogiamos, o Senhor se encarrega de nos abençoar. Jesus falou que nós temos que amar nossos inimigos. Exatamente, irmão Daniel. Orar pelos que nos perseguem. E bem dizer aqueles que querem o nosso mal. É verdade. Apertado, né? Servir Jesus é mais apertado do que parece. Vamos continuar? Vamos embora. Então, agora nós vamos para a palavra eufaino, que quer dizer animar-se, tornar divertido, alegre, contente. Romanos 15, 10. Romanos 15, 10. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. O alegrai-vos aí, eufaino. Tá bom? Próxima palavra é a palavra agalial, que tem o sentido de tornar glorioso. 1 Pedro 1, 6. Tornar glorioso, exultar, elevar com louvor, alegrar grandiosamente, é uma expressão externa de alegria. Está escrito 1 Pedro 1,6, nisso exultais, agalial, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pode ser que no presente fiquemos contristados pelas muitas provações, mas o sentimento que permanece conosco é uma expressão externa de alegria. E agora me veio à mente a pessoa de Estevão, que diante de um julgamento mentiroso, ao ser apedrejado, olharam para ele e viram algo completamente anormal, uma expressão externa de alegria. O rosto dele era semelhante ao rosto de um anjo. Então, o que nós vemos no geral dessas palavras? Aquilo que nós já comentamos, que a adoração é muito mais do que cantar, né? A adoração é muito mais abrangente. A adoração está no meu trato com aquele que me persegue. A adoração está na minha postura diante das adversidades. A adoração está relacionado com agradecimento. Está falhando. Tudo isso é adoração. O Wi-Fi está falhando. Tá certo, meus irmãos? Tudo isso está relacionado com o conceito de adoração na Bíblia.
Então, no que a gente viu até aqui, eu acho que já fica claro para nós, para todos nós, que aumenta o peso do que se fala de adoração hoje em dia na igreja. Né? Já muda bastante coisa. Pastor Alexandre, Oi? eu estava vendo aqui, acompanhando no livro, Sim. algo bem pertinente também. Aqui no livro está falando assim, eu até grifei, o ato de louvor implica na mais íntima comunhão com aquele que está sendo louvado. Não depende de circunstâncias, mas é dever, é ordem. E eu escrevi aqui, eu sublinhei também esse texto, e eu escrevi aqui ao lado, eu fiz um apontamento. Para eu adorar, eu preciso conhecer aquele que é objeto da minha adoração. Exatamente. Então, se eu conheço Deus, eu o adoro. Se eu não conheço, não tem como eu adorá-lo. E aí nós vamos observar isso desde o Antigo Testamento, quando Deus se revela a Israel. Por quê? Na continuação, nós vamos agora falar sobre o vocábulo liturgia, e vamos observar a liturgia na cultura grega e na Bíblia Sagrada, mas nós vamos ver que toda expressão de adoração, ela parte de Deus. Ela não parte dos homens. Toda adoração começa com Deus. Por quê? Porque se Deus não se dá a conhecer através dos seus atos, eu não posso adorá-lo. Se Deus não se fizesse conhecido a Israel, se Deus não se fizesse conhecido a Abraão, se Deus não se fizesse conhecido a Adão, se Deus não iniciasse o processo de adoração, ninguém poderia adorá-lo. Então, a adoração ela tem início em Deus. Deus faz, se revela, e nós o adoramos por aquilo que ele fez, por aquilo que ele revelou de si mesmo. Porque quando eu uso a expressão... Pois não? Glória a Deus. Quando eu uso a expressão ele faz e eu adoro, não é que eu estou adorando a Deus com interesse. Não.